Então, pessoal, olha só, o nosso exemplo diz o seguinte, né? Que um atleta nadou hoje 500 metros. Nos próximos dias, ele pretende aumentar gradativamente essa marca, nadando a cada dia uma mesma distância a mais do que nadou no dia anterior. Olha esse problema. Então, no 15º dia, o problema nos informa que ele nadou 3.300 metros. Então, vamos coletar os dados. No primeiro dia, certo? E como ele vai nadar uma distância fixa por dia a mais, eu posso dizer que eu tenho uma progressão aritmética. Então, no primeiro dia, ele nadou 500 metros. Então, o número 500 vai ser o meu A1, certo? Lá no 15º dia, ele nadou 3.300 metros. Então, a distância que o atleta deve nadar a mais por dia é o quê? Essa distância, como é uma distância fixa, isso corresponde à razão da progressão. É o que eu tenho que procurar no primeiro tópico que o problema está pedindo para mim determinar. Então, já coloquei aqui a fórmula do termo geral, certo? E vou montar esse problema. No caso aqui, o AN vai ser o A15, a última posição lá, o último dia. Então, vou montar aqui agora a fórmula. A15 é igual ao A1, olha o A1 mais a posição N-1. Quem é N? N é 15, então N-1 será 15 menos 1, viu? Vezes a razão que eu estou procurando. Vamos colocar os números aqui agora. O A15, então, é o 3.300, o A1 lá, é o 500, 15 menos 1 é 14, vezes a razão. Certo? Observa bem aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 500 para lá diminuindo. Certo? A gente já viu como que funciona esse processo. Então, 3.300 menos 500 dá quanto? 2.800. Igual a 14R. O 14 está fazendo o que aqui com o R? Está multiplicando ele aqui, ó. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Já vou trocar as posições aqui para ficar legal, ficar bonitinho. Olha só. Vai ficar 2.800 dividido por 14. Certo? E quanto que é a minha razão? Ou seja, né, quantos metros a mais ele tem que nadar por dia para atingir o objetivo de, no 15º dia, chegar a 3.300 metros. Então, a razão, ou essa distância que a gente está procurando, é 200 metros. Certo? Essa é a razão. Então, o primeiro tópico está resolvido. Beleza? É fácil? Agora, a outra pergunta é a seguinte: a distância que deverá nadar no 10º dia, certo? 10º dia. Então, é a posição A10 dessa progressão. A10, certo? Agora já vou montar direto aqui. 10º dia, A10. Qual é essa distância que ele vai ter nadado no 10º dia, seguindo um aumento de distância de 200 metros por dia, começando com 500 metros. Beleza? Então, A10, que é o que a gente está procurando, vai ser o A1, olha lá o A1, 500, mais N-1. Então, se o N aqui é o 10, N-1 é o 9. Certo? Vezes a razão, e aí eu já tenho essa informação. Qual é a razão que nós descobrimos ali calculando? 200. Pronto, está montado. Vamos lá? Então,
Quanto que dá essa soma aqui? 2 vezes 9, 18, 1.800 mais 500 metros. Então, o A10, ou seja, no 10º dia, ele vai ter nadado quanto? 2.300 metros. Esse é um exemplo de aplicação do termo geral. Agora, nós vamos fazer mais um exemplozinho ou dois aí para a gente continuar entendendo o termo geral, ok? Então, pessoal, olha só esse problema aqui. Quantos múltiplos de 5 existem entre os números 21 e 623? Então, vamos pensar. Vou montar aqui um pedacinho dessa progressão. O primeiro número, o 21, é múltiplo de 5? Não, não é. Nós sabemos que não é. Então, qual é o próximo número que é múltiplo de 5? É o 25. 25, 30, sucessivamente até qual? Qual é o último número dessa progressão? O 623 é múltiplo de 5? Não. O múltiplo de 5 é o 620. Então, todos esses números que estão nessa progressão são múltiplos de 5. Se eu estou procurando quantos múltiplos de 5, certo? O que eu estou procurando nessa fórmula aqui? Eu estou procurando o n, ou seja, a quantidade de números que estão aqui nessa progressão, ou nessa sequência, que são múltiplos de 5. Então, olha só. Primeira coisa, A na n. A na n, aqui já dá uma outra abordagem, o n é uma posição e essa é a última posição. Então, A na n, quando é uma progressão finita, ele pode representar também o último elemento. Então, A na n, quem é o A na n? Olha só, vamos botar bem bonitinho aqui, ó. A na n é igual a 620. Qual é a outra informação que eu preciso para completar minha fórmula? O A1, ou seja, o primeiro número da progressão. Então, o A1, quem é? É o 25. Qual mais informações que eu tenho? Eu tenho a razão, porque se são múltiplos de 5, nessa progressão, ela acontece o quê? Ela cresce de 5 em 5, certo? Então, R igual a 5. Agora, é só colocar na nossa fórmula e vamos achar quem? O n, ou seja, a quantidade de números que tem nesta progressão. Vamos montar aí a n. A n vai ser quem? 620. Que é igual ao A1. A1 quem é? 25. Depois mais, agora nós não temos n. Então nós vamos colocar aqui, ó, n menos 1 vezes a razão. Já ia escrever o R aqui. Mas quem é a razão? A razão é o 5. Então, observando essa equação que nós temos aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui uma multiplicação entre esse termo, n menos 1, e o 5. Eu vou desenvolver isso aqui primeiro. Então, vamos lá. 620 é igual a 25, mais, vamos lá, olha só, propriedade distributiva. 5 vezes o n. 5n. 5 vezes o menos 1, menos 5. Certo? Agora tem termos semelhantes aqui, o 25 e o menos 5. Então, 25 menos 5 vai dar 20. Então, 620, certo? É igual a 25 menos 5. 25 menos 5 vai dar 20, mais 5n. Veja bem, continuando a equação, esse 20 está aqui somando, vai passar para o outro lado diminuindo, 620 menos 20 vai dar 600, que vai ficar igual a 5n. Certo, pessoal? E agora, o que a gente faz? Esse 5 está multiplicando o n, passa para lá dividindo. 600 dividido por
5 é igual ao n. Então, a quantidade de termos nessa progressão será o n. É só fazer a divisão aqui. E isso aqui vai dar quantos termos? 600 dividido por 5. Vai dar 120. 120 o quê? 120 termos. E essa progressão, que vai do 25 até o 620, possui 120 termos. E todos esses termos são múltiplos de quem? Múltiplos de 5. Ok? Vamos trabalhar mais um exemplo, então. Qual é o 15º termo da PA? 4, 10, sucessivamente. Então, eu preciso de alguns elementos aqui. Se eu estou procurando o 15º termo, meu AN será o A15. Porém, eu ainda não tenho a razão. Como é que eu vou calcular a razão dessa PA? A razão dessa PA é o segundo termo menos o primeiro. Então, eu tenho aqui 10 menos 4 e a razão vai ser 6. R igual a 6. Beleza? Então, vamos montar aqui a nossa fórmula para resolver o nosso problema. Se eu estou procurando o 15º termo, eu estou procurando o A15. Até porque essa PA ela é infinita, tem reticências infinitas. Eu quero saber o 15º termo. Mas tu pode encontrar qualquer termo por esse procedimento. A razão é 6, então eu vou montar. A1, quem é o A1? O A1 é o 4. Mas, agora olha aqui, ó, n menos 1. Isso eu quero que vocês fiquem bem entendidos. O que é o n menos 1? É uma posição a menos que essa posição n. Então, se meu n aqui é 15, 15 menos 1 é 14. 14 vezes a razão, que é 6. Certo? 14 vezes 6, eu sei que é 84. Então, A15 é igual a 4 mais 84. Logo, ficou fácil agora? A15 é igual a 88. Então, o 15º termo desta progressão aritmética é o 88. Certo, pessoal? Lista de exercícios já postada no Moodle. Vamos lá, vamos estudar um pouco. Nessa lista de exercícios eu vou colocar exercícios do Enem, exercícios de vestibulares, exercícios de todo tipo, certo? E as tuas dúvidas, fórum de dúvidas no Moodle. Também nós vamos abrir um canal, certo? Para que a gente possa fazer uma interação ao vivo, certo? Por algum canal. Não sei se será o Google Meet ou será o Zoom, mas isso a gente vai conversar, vai definir lá junto com a direção de ensino e vamos abrir esse canal para que a gente possa conversar tete a tete, certo? Inclusive, eu vou divulgar já já para vocês os atendimentos, né? Que dia que será que eu vou estar disponível para fazer atendimentos para vocês. Eu pretendo ficar uma tarde inteira, certo? Mas eu vou ver com vocês ainda se o melhor vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, como o pessoal achar melhor, certo, pessoal? Então tá, até o nosso próximo encontro, um beijão, não te esquece de resolver todos os exercícios das listas que eu estou começando a colocar para vocês. Um beijo e até o próximo encontro.